a todos. Estamos hoje com a Yalorixá, mãe Sandra do Ogum, da cidade de Balneário Rincão. Boa noite, mãe. Boa noite. O pessoal da África VIP quer lhe agradecer por essa oportunidade. Tá. Mãe, a gente quer saber quem é a mãe Sandra. Quando a senhora começou, a sua história religiosa. Mãe Sandra do Ogum nasceu dentro da religião. Minha mãe de sangue, Melizinha do Ogum. Então eu nasci dentro da religião. Com 6 anos eu cantava para minha mãe a Umbanda. E me iniciei na nação com 9 anos de idade. Foi meu primeiro gori. Sim. Isso na casa de mãe Melizinha do Ogum. Mãe Melizinha do Ogum. Da cidade de Criciúma. Né? Isso. Para quem não sabe, eu faço parte da mesma bacia da mãe Sandra. Né? Era da mãe Ida de Xangô. A mãe Melizinha de Ogum era mãe de mãe Ida de Xangô, correto, mãe? Correto. Tá. Dando seguimento, aí a mãe entrou, fez o gori e continuei. Eu que tocava para minha mãe Melizinha, né? Eu fazia Umbanda, quimbanda, tocava para ela, para minha mãe. E quando fui ao pai de santo, procurar um pai de santo, né? Com 9 anos de idade, foi ali de Criciúma mesmo. Era a irmã da minha mãe. Nós chamava ela de Nini. Era irmã da minha mãe, era de Xangô. E ela foi a minha primeira mãe de santo. Veio a falecer, né? E teve ainda uma segunda mãe de santo que era de Porto Alegre, Eufrásia do Chapanã, que era de Cabinda. Nossa. Não funcionou Cabinda com Oió. Deu choque. Deu choque, mas ela também faleceu. E fomos para pai de santo, que era o pai Alessi de Barajelu. Sim. Aí fiquei no pai Alessi mais ou menos uns 25. Aliás, fiquei até agora agora que partiu, né? Não frequentei muito a casa dele porque o trato era ele cortava na minha cabeça e eu continuava na casa da minha mãe, né? Que é a Melizinha. A senhora foi da minha mãe de sangue. A mãe Melizinha era sua filha, era sua mãe biológica. Biológica. E a Lorixá, também da senhora, sua mãe de santo. Não. Meu babaorixá era o Alessi de Agelu, o último, sim, né? Mas ele só ia mesmo para cortar. Eu não tive ensinamento dele. Eu tive ensinamento da minha mãe, biológica, né? Era onde eu tocava a terreira para ela, eu fazia tudo, né? Sim. Então foi com 9 anos que eu comecei o início da nação. Isso lá no bairro Pinheirinho, em Criciúma. Eu comecei ainda eu cantava na operária. Quando a gente morava na operária, minha mãe tinha um quartinho lá. Sim. E fazia a Umbanda. Aí depois foi pro Pinheirinho, aumentou a casa e assim continuou. A mãe lembra mais ou menos a data de quando ela foi pra Alvorada ou não? Veja, Maria, pro Pinheirinho, eu sei que quando ela foi pro Pinheirinho eu tinha 12 anos. 12 anos quando ela foi. A gente não vai fazer as contas para não pôr a mãe numa saia justa, senão ela vai... Mãe, qual foi o ano da partida da mãe Melizinha? Ai, a minha mãe, eu acho que... Gente, eu não sou boa de data. Mas eu acho que faz 21 ou 22 a partida dela. Em 2000 Se eu não me engano. O início da mãe Melizinha era junto com a mãe Toninha do Baralodê, né? Toninha do Baralodê. Tá. A nação, mãe, que era executada, era o Oió puro? Não. A nossa nação foi sempre Oió com jeje. Oió com jeje? Sempre, sempre, sempre. E sempre foi essa, não foi outra. E ainda é. A minha ainda é. Sim, sim. E aí nisso a mãe acabou se formalizando e trouxe, a mãe se implantou, né, veio morar na cidade de Balneário Rincão. Daí eu saí da casa da minha mãe, casei, né? E saí da casa dela, vim pro Balneário Rincão. Aí aqui formei a minha casa e assim eu continuo. Não trouxe
seus guias, seus orixás? Trouxe todos os meus orixás. Umbanda eu nem tinha, né? Eu não tinha um santo de Umbanda. Eu formei o meu congá de Umbanda aqui no Rincão. Porque quando eu ia formar alguma coisa, eles sempre diziam que não queriam. Que isso ia só acontecer quando eu teria a minha casa. Nunca ninguém, sabe, nunca deixaram eu fazer isso. De comprar imagem, botar lá, porque tá seu próprio guia, no caso, né? Nunca quiseram, nunca deixaram eu fazer. Então, quando eu tivesse a minha casa, daí sim eu ia começar a Umbanda e assim fazer os assentos de Quimbanda. Que bacana, mano, que bacana. Pra mim hoje é uma honra muito grande, e a senhora sabe do carinho que eu tenho pela senhora hoje dentro da religião. Minha tia de religião participou poucos da minha caminhada, mas cada vez que eu vim aqui fui bem recebido, muitos conselhos bons, né? Não peca ali, não peca lá. No último batuque, por exemplo, que eu vim prestigiar, ainda um comentário que para mim teve uma grande valia, que a senhora mencionou, talvez tenha esquecido, mas para mim foi grande, marcante, que não via meu nome às vezes em balaio, não vejo teu nome em jejo. Isso tem uma grande diferença, a senhora comentou aqui na sua casa. Eu lembro. Eu lembro. Foi uma grande valia, porque vindo da senhora, uma pessoa antiga, de bom conhecimento, que não brinca, sabe que religião leva a sério, para mim foi uma honra. Bom, e hoje, mãe, aqui em Balneário Rincão, a senhora está instalada há quanto tempo? Faz 25 anos que eu estou aqui no Balneário Rincão. 25 anos? 25. Mãe, se a gente continuar a fazer as contas, o pessoal já está fazendo a soma na calculadora. Eu estou quase com 80? Não, gente, eu tô com 60 anos, eu vou fazer 61 no mês que vem, tá? E tenho muito orgulho da minha idade, da minha religião, da minha sabedoria. Mãe, se eu chegar na sua idade, com essa veracidade, né, como diz os Exus, com essa formosura, eu tô feliz que até lá. Tenho orgulho de ser uma mãe de santo, sou fechada, fico na minha. O povo comenta que a mãe é muito brava, né? Eu sou brava, tá? No momento certo. Eu não vou dizer pra ti que eu não sou, mas sou no momento certo. Sim. Eu não concordo em fazer pai de santo de um dia pro outro. Por isso é que eu sou brava pros outros, né? Os outros acham que eu sou. Mas eu não concordo em fazer pai de santo de um dia pro outro. Eu não concordo tu deitar hoje, amanhã já estão te chamando de pai isso, pai aquilo. Tudo tem o seu tempo. Eu não fui mãe Sandra quando eu fiz bori, ou eu fiz o meu chão grande com 13 anos. Ninguém me chamava de mãe, porque naquele tempo não podia. Não podia chamar de mãe. Sim. Então eu não fui chamada de mãe. Eu fui chamada de mãe, as pessoas começaram a me chamar de mãe há 25 anos atrás, quando eu abri a minha casa aqui na praia. Quando trouxe seus... Quando eu trouxe os meus orixás para cá, a minha Umbanda, a minha Quimbanda, daí sim eu fui chamada de mãe. Que eu nem fazia questão e nem faço, tá? Nem faço. A senhora estava comentando antes da reportagem que o que está acontecendo hoje, a senhora já ouvia tanto a mãe Melizinha quanto a avó Toninha falando, né, sobre atual, futuramente, o que seria da religião. A minha vida na religião foi bem difícil. Eu tinha 3 filhos para criar, eu fui mãe e pai, sempre fui mãe e pai, né? Tinha 3 filhos para criar e eu não podia sair de dentro do terreiro para trabalhar fora. Cada vez que eu saía de dentro do terreiro para trabalhar fora, eu ficava doente. Era doente mesmo, caía de cama. O que me acontecia com 9 anos de idade, quando eu comecei a fazer o meu bori, começou a acontecer tudo de novo quando eu era já, vamos dizer, velha, né, com filho, porque eu comecei a sair de dentro do terreiro para trabalhar fora. Eu queria mais, Sim. Sabe? Não estava o suficiente que eu estava ganhando, eu queria mais. Eu queria evoluir. Eu dizia para minha mãe, eu preciso trabalhar fora porque eu tenho que evoluir. E quando eu saía, eu ficava doente. Nossa. Aí eu saía do serviço, vinha para dentro do terreiro, no dia seguinte eu estava boa. Aí eu aprendi isso. Eu aprendi que eu tinha que lidar com o pouquinho que eu tinha
até um certo tempo. Sim. Depois isso tudo ia passar, ia melhorar. Mas eu sempre pedia para Orixá uma coisa, para esse povo da Umbanda, para Orixá, para Exu, que quando eu ficasse velha, eles não me deixassem depender de ninguém. Porque eu não queria depender de ninguém quando eu ficasse velha. E quem olha hoje amanhã aqui... me escutaram certinho. Certinho do jeito que eu pedi. Mas antes disso, gente, foi muito trabalho, muito sacrifício. Quem olha acho que foi fácil, né? Não foi. Não foi nada por acaso. Foi muito sacrifício. Passo a passo, né? Não. E aqui na minha casa funciona assim. Tenho vários 4 pés aqui feitos, tenho vários feitos aqui. A maioria dos meus aqui são feitos. Sim. Tá? Mas tem um tempo para chamar de pai e chamar de mãe. Já filhos com casa aberta, mãe? Ou não chegaram a abrir a casa? Eu tenho só um que tem o quartinho dele lá, que tá lá bonitinho, mas não tem orixá, tem só Umbanda. Mas também não é chamado de pai porque não tá na hora de chamar de pai. É pai quando tem filho. Se não tem filho, não pode ser pai. É aquele velho caso, né, mãe? Está pronto é uma coisa, e está pronto para ser pai é outra, né? Exatamente. Não é? Hoje tem muita gente que se apronta, não sabe nem rezar para o orixá, não sabe para que serve uma sineta. Fazer uma religião honesta. Se está precisando de uma galinha ou um galo, eu não vou dizer que está precisando de 4 pés. Isso que é uma religião honesta. Né? E se for 70, não vai dizer que é 700? Voltando ao passado, quem lembra assim, uma época gostosa para a mãe? Criciúma, que dá saudade, que não tem hoje. Algumas pessoas que dá saudade que não tem, a casa da minha mãe, que ela tinha 100 filhos dentro daquela casa, dá muita saudade. O meu pai de santo, Alessi, por mais que muito falaram que, ai meu Deus, isso, aquilo. Ainda bem que eu tenho 2 ouvidos, né? Que entra por um e sai pelo outro. Mas foi meu pai até o fim. Nunca tive outro pai de santo. Quando fiquei sozinha, que eu digo sozinha, né? Porque aí ele começou a ficar muito doente e tudo mais. Ele disse, se vira. Foi o que eu fiz. Foi muito difícil, é muito difícil se virar sozinha, te digo. Para alguns não consegue. Mas é muito difícil tu não ter um murinho ali para te encostar. Antigamente era tudo mais difícil. Para cima no batuque e a pé, né? Hoje o pessoal tem carro. É muito difícil, assim. É muito difícil existir sem um pai de santo. Digo isso de camarote e quem tiver dizer, vou me comandar, que o pai de santo faleceu, mesmo o pai de santo falecendo, para se comandar tem que ter bala na agulha. Tem que ter. Que é difícil, né? É difícil. Vou falar de Exu então. A minha pombagira sim, é caninana, mas não é o que eles dizem que é Exu caninana, tá? Não é. Sim. Então, a minha pombagira é a cobra caninana. E Exu caninana, para nós que somos mais velhos, é outra coisa. Sim. Quando ela veio a primeira vez, que eu nem sabia que existia um bicho desse, ela veio numa Allan Kardec. A minha mãe fazia Allan Kardec. Melizinha do Ogum fazia Allan Kardec. Mesa de Allan Kardec. Uhum. E quando terminou essa Allan Kardec, ela veio. Ela veio, eu era muito ouvinte e vidente. Mas ela me controlou de um jeito que eu apaguei por todo. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, que é isso que eu apaguei assim? Foi um apagão todo. A mãe, essa é uma pombagira. Eu disse, tá, mas que pombagira é essa? A mãe, não sei. E ficou não sei por muitos anos, tá? Muito. Ela não dizia. Mas que abriu uma curiosidade, abriu, né? Por muitos anos ficou.
Então teve um dia que ela veio, disse o nome dela de humana, pessoa, quando ela estava aqui nesse mundo, e disse que ela era a tal Pombagira, a cobra caninana. E assim foi. Antigamente tinha muito, hoje os médios, eu passei por isso, porque... Até então eu nunca tinha ouvido que alguém tivesse trabalhado com um Exu desse, né? Chegou a primeira vez, mãe, a sua Pombagira. Chegou numa mesa de Allan Kardec. E a Allan Kardec, no caso, que a mãe Melizinha... Que a mãe Melizinha fazia em casa. A senhora participou então dessa cirurgia e sentiu... Não, participei dessa mesa, que eu sempre participava, era eu que rezava a mesa da Allan Kardec. Sim. E quando terminou a Allan Kardec, que a gente ainda estava tudo sentado, a Pombagira chegou. Assim disse a minha mãe, né? Sim. Que ela chegou, porque naquele dia foi um apagão total. Então a minha mãe disse que foi ela que chegou. E realmente foi, porque foi outro tipo de sentimento, outro tipo de sentir, entendeu? Sim. Não era o que eu estava acostumada a sentir na Allan Kardec, a sentir na Umbanda, a sentir na Nação. Não era a mesma coisa, era outra coisa. Uma pergunta para a mãe. Hoje é muito... como é que eu vou explicar para a mãe? No momento hoje, inicia o médium. O médium tem o consciente, o semi-consciente, o inconsciente. Alguns babalorixás concordam com isso, alguns não. É um assunto bem polêmico, né? A gente procura não mencionar. Mas antigamente, a mediunidade, quando chegava um guia, chegava praticamente estourado no médium, apagava tudo, que é o que mais a gente se ouve falar hoje. E hoje esses guias não chegam com essa frequência, e sim deixando o médium semi-inconsciente ou consciente às vezes. Olha, eu digo que não são eles que deixam. Eu digo que antigamente, na religião, as pessoas eram muito puras. Tu via, eram puras pro orixá, eram puras pros caboclos, puras, de coração puro. Hoje não sei. A minha mãe sempre disse, minha mãe Melizinha, sempre disse que Exu, mais de 1 hora no corpo da pessoa, ele já não está mais um Exu inteiro. Sim. Ele já está meio largado lá e o aparelho que... Já está meio por meio. Já está meio por meio. Então, ela sempre dizia isso. Por isso que eu não trago uma umbanda muito longa. Eu posso até fazer uma festa de quimbanda, eu não trago uma quimbanda longa. Porque tu pode ver, demorou demais. Antes Exu chegava, a minha mãe, a pombagira dela era 7 fogueiras. Ela tomava 1 litro de uísque. Quando a pombagira ia embora, não tinha nem cheiro. Dreyer. Whisky Druller. Drules. E ela não tinha nem cheiro, tá? Aí, antigamente o Exu era educador. A mãe de santo que educava o Exu. Hoje o Exu, ninguém educa ninguém. Vem tudo assim, tudo assim. Aí, era educado. Não, tu vai diminuir. Aí fomos diminuindo, pedindo para ela, entregando na rua, era cigarro, era uísque, eu entrego na rua para ti, eu te prometo que eu entrego tanto para ti não beber tanto aqui, era tudo assim. Eu te entrego 1 litro lá para te beber 1 copo hoje. E ela foi largando. Quando chegou por fim, ela tomava 1 copinho desse tamanho, mas nunca deixou de ser uísque. Sempre foi uísque. Sim. Tá? Então, era educado. Ninguém tomava em bico de garrafa. Aqui na minha casa ainda não toma. Teve uma vez que eu fiz uma quimbanda, convidei umas casas, aí eles queriam tomar em bico de garrafa, eu disse, a gente não usa tomar em bico de garrafa aqui. Exu nenhum vai tomar em bico de garrafa aqui na minha casa. Não, eu não vi Exu ir embora. Foram todo mundo embora. Porque eu disse pro Exu que ninguém tomava no bico da garrafa. Sim.
Então, ninguém é educado hoje, antigamente era. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente quer agradecer a senhora pela oportunidade, né, da entrevista. Para mim é uma grande honra, sendo da mesma bacia. Mãe, o pessoal que hoje quiser ter um horário marcado, vir jogar uma carta, um búzios, ou participar de uma sessão, quais os dias, como faz, o seu telefone? A minha sessão é nos sábados, um sábado sim e outro não. O meu telefone depois, se vocês quiserem pôr lá embaixo na hora Sim, que... a gente vai pôr na descrição do vídeo. Aí vocês botam na descrição do vídeo. E o atendimento é com hora marcada, tá? Jogo búzios, jogo carta, vejo carta, né? Sim. Sou uma mãe de santo bem chata, antiga, enjoada, braba. Mãe santa do Ogum, né, gente? Não tem outro jeito. Fazer o quê? Bom. Agradeço, muito obrigada por me escolher. Pra gente é uma honra, né, mãe? Que Pai Ogum sempre nos abençoe. Acredito eu que essa entrevista, para mim, foi uma grande valia, uma grande honra. Sou da casa, me sinto em casa, tá bom? Agradeço, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.